Você é MEI, já pensou em crescer? Na verdade, precisa crescer, já está batendo o limite do faturamento, em que você precisa sair do MEI e ir para o ME. Só que aí surgem aqueles medos. Pois é, eu sei como é, eu sei quais são esses medos, porque eles são comuns a muitos MEIs. Todos os MEIs que chegam ao escritório, eles vêm com esse medo em comum. E eu vou trazer aqui, explanar para vocês, três medos mais comuns de quem é MEI e vai crescer para ME e como você pode contornar, como você pode vencer esses medos. Então fique comigo até o final desse vídeo. O primeiro medo, pessoal, ele é o mais comum. Ele é o mais comum e eu tenho certeza que se você está pensando em crescer, você também tem esse medo, que é o medo do imposto. Cara, a primeira coisa que um MEI pensa quando ele vai sair do MEI, que ele vai entrar no ME, que ele vai para o Simples Nacional, é que ele vai pagar mais imposto. E aqui eu não posso dizer e mentir para você que você não vai pagar mais imposto. Isso vai acontecer porque é natural, é um passo a mais que você está dando na sua empresa. Então você vai deixar de pagar aqueles R$ 80, que é do mais ou menos ali entre R$ 80, que é o DAS do MEI, e você vai passar a pagar sobre o seu faturamento. Só que você também vai ter muitos outros benefícios. Então não adianta você se travar no medo do imposto, porque o que que acontece, pessoal? Muitas pessoas, por medo do imposto, no Simples Nacional vou pagar mais imposto, começam a tentar dar jeitos. Então começam a tentar colocar maquinetas no nome de outras pessoas, colocar dinheiro em contas de outras pessoas, e isso começa a criar uma bagunça gigante. O cara não consegue ter mais controle, você fica perdido, você não consegue vender para empresas maiores, porque a empresa maior vai precisar de uma nota fiscal maior, apesar do mês ser isento de nota fiscal para a pessoa física, mas quando ele vai para uma empresa, a empresa precisa dessa nota fiscal, e o MEI vai emitir, já é uma nota que é bem maior, já passa o faturamento, então você perde clientes. Então chega o ponto de você querer burlar para querer pagar o menor imposto, isso vai acabar trazendo mais dor de cabeça para você, principalmente com as novas fiscalizações que têm vindo. Então, pessoal, o primeiro medo é que é o medo do imposto, é você para perder esse medo, você precisa de um planejamento estratégico para a sua empresa, um planejamento tributário. Então, o que é que acontece? Quando você muda, você tem um segmento. Cada segmento no nosso país hoje existe existe um benefício fiscal para o seu segmento, não se preocupe, existe um benefício fiscal para o seu segmento, seja no estado, seja em nível federal, mas vai existir um benefício. Então, a primeira coisa que você precisa é um planejamento fiscal bem estruturado, um planejamento tributário bem estruturado. Procura um profissional, por isso que eu vou deixar os meus telefones de contato aqui embaixo. Se você está nesse processo de mudança, entre em contato conosco, nós vamos poder te ajudar com isso. Mas medo do imposto é a mesma coisa que você ter medo do crescimento. Você não pode ter medo do crescimento. O imposto é algo que, independente e o nível que nós estivermos, seja MEI, seja Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, nós vamos pagar. Não é muito? É abusivo? É, mas é algo que nós temos que pagar. Por isso que nós trabalhamos para que você pague o menos possível. O medo que você vai perder do imposto é quando você tem um planejamento tributário muito bem embasado e focado no seu negócio. O segundo medo que muitos empreendedores têm é da burocracia. Cara, eu estou aqui no meio, não tenho problemas. Eu coloco aqui entrada, saída, tá tudo ok, tá tudo certo, eu emito meu DAS, vai ter muita burocracia no Simples Nacional, muita coisa. É fato, pessoal. Existe sim, tem algumas obrigações acessórias que vai ser preciso. Então, começa o medo, eu vou ter que pagar um contador, porque é obrigatório, no caso, quando eu viro um ME, o Simples Nacional, é obrigatório ter um contador. Eu vou ter que pagar esse contador, cara. Eu vou ter que ter, eu ter que ter obrigações mensais, obrigações anuais. Exatamente, pessoal, tem obrigações, mas essas obrigações elas são cumpridas por profissionais que são profissionais da área, no caso nosso, da contabilidade. Nós deixamos você, empreendedor, muito a par disso.
Toda burocracia, ela se resolve como? Organização. Então não precisa você ter medo da burocracia, ter medo de todas as obrigações acessórias que você vai ter mensal, todas as obrigações acessórias que você vai ter anual, porque tudo isso requer processo e planejamento. Quando você tem tudo isso organizado, quando você tem tudo isso planejado, isso se torna nada. O crescimento da sua empresa é o que deve ser o mais importante. O crescimento dela é que deve ser o seu foco, a sua prioridade. Trazer faturamento para a sua empresa é isso, e não ter dor de cabeça em como você vai dividir esse faturamento, mas você ter a estratégia, o pensamento estratégico de fazer a empresa crescer. Então, quando você vai ter mais burocracias, que no caso vai ter mais obrigações acessórias, o que que você vai fazer? Organização, processo, planejamento. Tudo isso quando você procura um profissional consultivo, um profissional da área contábil, um profissional que ele está focado no crescimento das empresas do seu cliente, você vai ver como isso vai ser algo muito fácil de você superar, porque você vai ter processos e você vai ter planejamento e organização dentro da sua empresa. As burocracias, elas são vencidas quando você tem tudo organizado. E aqui quem vos fala é Jocelânio Costa, eu sou contador e aqui você está no canal Help Contador. O nosso único interesse, pessoal, é sempre simplificar tudo que é mais difícil no mundo empresarial, tentar simplificar e levar para você, seja na área do físico, seja no dia a dia do empreendedor. Se aqui, se esse canal, se esse conteúdo tem sido de valor para você, eu quero pedir que você curta, comente, compartilhe, se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhum conteúdo. Assim você não perde nada que nós fazemos com tanto carinho para você. O terceiro ponto, pessoal, e esse sim também é um dos medos mais comuns e provavelmente você tem, é de eu não vou dar conta. Cara, eu não vou dar conta disso. Eu não vou conseguir. Entenda, quando você vai dar o próximo passo na sua empresa, não importa o ramo que ela seja, o segmento, sempre que você vai dar o próximo passo, você vai ter que peitar muita coisa. Você vai ter que peitar boleto. Muita coisa você não vai estar preparado, você vai se preparando no caminho. Isso é empreender. Infelizmente, quando a gente empreende, empreender ela lhe dá uma liberdade, ele traz muitas outras coisas, ela vai trazer ansiedade. Por alguns dias, sim, você vai ficar ansioso, mas empreender é uma descoberta a cada dia. Então você vai dar conta, se a sua empresa começou do zero e chegou aonde chegou, é porque você dá conta. Então eu já vi empreendedores dizer assim, Jocelane, vocês acham que MEI, eles têm dinheiro, a gente começa sem dinheiro nenhum, por isso que a gente é MEI, é pouco dinheiro. Eu entendo que é pouco dinheiro, mas você já chegou no limite do faturamento, então sua empresa já saiu do zero para 6.750 por mês, ou mais se você já tiver passado. Então, quando você já está nesse limite, é porque você já cresceu, então é porque você já venceu uma barreira. E muitas vezes, para algumas pessoas, essa barreira não era fácil, não. E venceu. Então você já venceu uma barreira. Agora você vai vencer a segunda, que é ver a sua empresa crescer. É um degrau, e cada degrau traz seus desafios. Você estava engatinhando, agora você vai começar a andar e ter desafios. E você vai cair? Vai cair. Não tem, não existe esse que não caia. Agora, a gente tenta mitigar menos possíveis erros. A gente tenta cometer menos erros possíveis quando nós buscamos instrução, quando nós buscamos alguém que já passou por aquilo. Então, tudo isso que engloba o conhecimento, buscar conhecimento, ter ao seu lado profissionais que também buscam te ajudar a crescer. Então, dá o próximo passo. Se você já deu de conta até aqui, você vai dar de conta, porque você já vai ter uma organização, você vai ter um planejamento tributário bem feito. Organização de burocracia, planejamento, você já vai ter tudo organizado. Então, é porque você dá conta, é porque você consegue levar essa empresa muito mais longe. É por isso que aqui embaixo eu vou deixar meus telefones de contato, nosso WhatsApp, nosso Instagram. Fala lá comigo, fala com minha equipe. Se você está nesse processo de transição, eu garanto que nós podemos te ajudar. E também, para você que é meio que está começando, fique ligado aqui no canal, porque nós temos novidades boas. Muito em breve, logo logo, eu vou estar soltando aqui um vídeo no canal
falando nessa novidade que vai te ajudar muito na sua organização. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu negócio e até o próximo vídeo.